Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 16 ao 18. Vamos ler, irmãos, a parábola da candeia, que nos diz: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Amém. Irmãos, nós vivemos em uma geração cercada de informações. Hoje, nunca foi tão fácil a gente ter informação como se tem hoje, como se há hoje. Antigamente a gente até trazia um contexto nosso de escola. Quando nós aqui mais velhos estudávamos, tinha um trabalho para fazer, a gente tinha que pesquisar em livros, tinha aqueles homens que andavam vendendo um dicionário grandão, um livro, meio de coisa lá, a gente comprava, os pais compravam, e aí ajudava muito quando a gente ia fazer trabalho. Tinha as bibliotecas da cidade. Hoje os meninos vão lá, na inteligência artificial, na internet, é um acesso, um acervo a tanto conhecimento. Na vida espiritual também do mesmo jeito, as pessoas ouvem sermões, muitas informações hoje, assistem cultos pela internet, tem livros para ler, acompanham estudos bíblicos, possuem acesso à Bíblia como nunca. Nunca foi tão fácil acessar a Bíblia. Temos a Bíblia digital, temos a Bíblia impressa, está na palma das nossas mãos, carregamos no bolso, na mão. Então, irmãos, mas existe uma pergunta muito mais importante do que quanto da Bíblia eu conheço. E a pergunta é: o que a palavra de Deus está produzindo na minha vida? Essa é a verdadeira pergunta, não é o quanto eu conheço através de sermões, de estudos, de mensagens ouvidas na internet, de congressos que participam, de leitura da Bíblia. Então, irmãos, não é simplesmente sobre isso, quanto eu tenho de informação da Bíblia, o tanto que eu conheço, mas é o quanto a palavra de Deus, o que a palavra de Deus está produzindo na minha vida. No capítulo 8 de Lucas aqui, ele está ensinando sobre a palavra de Deus. Nós lemos aqui a parábola da candeia, mas antes dessa parábola, ele conta a parábola do semeador, uma palavra de ensino sobre a própria palavra de Deus. Nos versículos anteriores, nessa parábola do semeador, ele fala aqui, faz comparações. Jesus gostava de ensinar por comparações, por parábolas. E aí ele fala, que a semente, ela é a palavra. Ele fala de diferentes terrenos, comparando o coração do ser humano, que é esses terrenos, que representam também, traz as diferentes respostas a essa palavra. E agora aqui nesses versículos dessa parábola da candeia, Jesus continua ensinando sobre aquilo que acontece quando essa palavra é verdadeiramente recebida. Ele fala da importância de receber a palavra na parábola do semeador, de como a palavra é semeada e como muitas vezes ela é impedida de chegar nos corações, como as respostas são dadas diante dessa palavra. E agora ele fala, sobre aquilo que acontece quando a palavra é verdadeiramente recebida. E ele fala, aqui essa parábola fala sobre uma lâmpada, sobre aquilo que é oculto, que é revelado, e sobre a necessidade de ouvir cuidadosamente a palavra de Deus. E o ponto central é este: a palavra de Deus, ela implanta no coração, aquilo que verdadeiramente gera frutos espirituais
amadurecimento espiritual. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela implanta no coração aquilo que faz com que a gente crie raiz e permaneça no caminho do Senhor, produzindo uma vida iluminada pela graça do Senhor Jesus. Então vamos olhar aqui alguns pontos, irmãos, essa parábola da candeia, né? Primeiro, a luz recebida deve ser manifestada. Ele diz aí: ninguém depois de acender uma candeia a cobre com vaso. Jesus começa, irmãos, com uma imagem simples: alguém acendendo uma candeia, alguém acendendo uma lamparina. Talvez os meninos mais novos aqui não sabem o que é uma lamparina, mas todos nós sabemos. Mas eles sabem o que é uma lâmpada, e nós podemos sintetizar para o nosso contemporâneo, dizer: é alguém acendendo uma lâmpada. E aí ele diz que uma pessoa, ele acende uma lâmpada. E qual seria o propósito de acender uma lâmpada? Qual o propósito de acender uma lamparina naqueles tempos? Qual o propósito de acender uma lâmpada hoje? Iluminar. É iluminar. É quando está escuro, trazer luz, iluminar o ambiente. Então não faria sentido o que ele está dizendo: acender uma lâmpada e imediatamente cobrir ela. Ou acender uma lamparina, no contexto do que foi escrito, e cobrir ela com vaso, com cesto, ou colocar debaixo da cama. Está dizendo, não se faz isso, mas pelo contrário. Quando se acende uma lâmpada, ou uma lamparina, naquela época, colocava num lugar específico. Havia as casas, tinha aqueles peituri, né? E aí colocava lá, a lâmpada, ela servia para a cozinha, para a sala. É igual a gente coloca também, às vezes uma lâmpada, ela serve para 2 cômodos. E é isso que ele está dizendo: ele coloca num lugar em que vai clarear, em que vai iluminar. E a luz, irmãos, ela tem uma finalidade, que é tornar as coisas visíveis. Quando clareia, quando ilumina, torna as coisas visíveis. Então, o que essa lâmpada representa? O contexto imediato aponta para a palavra, porque o contexto imediato aqui é a parábola do semeador. Está explicando sobre a palavra, a importância da palavra, de como ela produz frutos, mudança, transformação, quando ela é recebida da forma como deve ser recebida. E o que ela deixa de produzir quando ela é desprezada, quando ela é rejeitada, quando ela é arrancada, quando ela é tirada. Não produz os frutos que deveria. Então o contexto imediato aponta para isso, para a palavra de Deus recebida. E a palavra de Deus recebida, ela ilumina os olhos espirituais. A palavra de Deus recebida, ela revela quem é Deus, porque é através da palavra, da luz do Evangelho, que nós conhecemos quem é Deus. Não temos apenas informação de quem é Deus, mas nós conhecemos Deus, nós conhecemos o plano de Deus, nós conhecemos o projeto de Deus de salvação, desde o Éden até chegar até nós hoje. E o que nós sabemos no futuro é por meio da palavra. Então ela revela quem é Deus. A palavra de Deus, irmãos, que ilumina os nossos olhos, o nosso coração, ela revela quem nós somos. É através da palavra de Deus que nós reconhecemos quem de fato nós somos: pecadores, falidos, miseráveis, diante de Deus. Porque quando a gente pergunta às pessoas lá fora, que ainda não tiveram o seu coração iluminado por essa palavra, ele diz: eu sou pecador. Mas ele não tem a noção da tragédia que é o pecado, das consequências reais do que é o pecado. Mas a palavra de Deus revela, ela mostra isso, ela é luz, e ela revela o nosso pecado, ela mostra o nosso pecado. A palavra chega a comparar ela como um espelho, que revela, que mostra a nossa sujeira, o nosso pecado. A palavra de Deus, irmãos, revela também a graça de Deus, a misericórdia, o amor de Deus. Como que nós somos salvos? Porque até então nós entendíamos que a salvação era pelas obras, que era nós sermos bons. E aí quando a gente olha para a palavra de Deus, ela vai dizer: você não é bom o suficiente. Seus melhores atos de justiça não passam de trapo de imundícia diante de Deus. Então ela revela a graça de Deus, que cobre, o apóstolo Paulo vai usar essa palavra dizendo: o amor de Deus encobre multidões de pecado.
né? O que está lá até no louvor que a irmã Divina colocou no status dela lá, não é o nome da cantora lá? Isadora Pompeu, cobre as minhas multidões de pecados. Então, irmãos, é isso que a Bíblia revela a graça de Deus, ela revela Cristo. O Cristo que foi prometido lá quando o homem caiu e que vem sendo anunciado, preparando todo o terreno para a chegada dele. E aí ele vem, se faz carne, habita entre nós, entrega a sua vida na cruz para morrer em nosso lugar. A palavra de Deus, irmãos, a Bíblia que é revelada, essa luz que clareia, ela mostra para nós qual é o caminho da salvação, que Jesus é o único caminho, não existe outro caminho. Não existe outra forma de chegar a Deus, ao trono da graça, a não ser por Cristo. Por isso o salmista, ele escrevendo no Salmo 119, o versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A Bíblia é lâmpada, a palavra de Deus é luz, que ilumina, que mostra a realidade de quem nós somos, de quem é Deus, a sua graça, do seu amor, de quem é Cristo, de como viver e agradar a Deus. A Bíblia, irmão, não foi dada simplesmente para aumentar o nosso conhecimento intelectual. Não, mas a Bíblia nos foi dada para transformar a nossa vida. Porque não adianta nada nós temos conhecimento e não houver transformação na nossa vida. Existe uma diferença entre ter contato com a luz e andar na luz. Ter contato com a luz é uma coisa, apenas ouvir a palavra, mas andar com essa palavra é diferente. Porque uma pessoa pode frequentar a igreja e continuar vivendo em trevas. Porque uma pessoa, irmãos, pode possuir uma Bíblia em casa e não submeter a sua vida a essa palavra. Porque uma pessoa pode conhecer doutrinas corretas e ainda se viver de maneira incorreta com o Evangelho. A verdadeira fé, irmãos, ela nunca permanece sozinha. Ela sempre vem acompanhada de transformação. Sempre que há a verdadeira fé, há transformação. Jesus pregou para muita gente. Muitos fariseus ouviram a palavra, mas não gerou verdadeira fé no coração deles. Não teve verdadeira fé que for acompanhada de frutos espirituais. Não teve. A salvação, irmãos, ela é somente pela graça, somente mediante a fé, somente por causa de Cristo. Mas a fé que justifica nunca permanece estéril. Nunca. A fé verdadeira produz frutos. Como Tiago escreveu na sua carta 2,17 diz: a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça para produzir boas obras. Não somos salvos pelos frutos morais da vida que nós produzimos, mas somos salvos pela graça para produzir frutos para o reino de Deus. Efésios 2, Paulo explica claramente sobre isso, fala, à altura do versículo 8 ao 10, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, a pergunta é, a sua fé, a fé que você professa, ela produz frutos, ela tem produzido frutos dignos. Ela tem produzido frutos. Você tem obra suficiente para ser salvo? Essa não é a pergunta. É isso que o mundo pensa lá fora. Eu tenho obra suficiente para me ser salvo. Mas a pergunta verdadeira é: a fé que você professa tem produzido frutos? E aí, irmãos, seguindo aqui a palavra, Deus, Ele revelará o que está oculto. Porque no versículo 17 diz: nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Aqui nós encontramos uma verdade extremamente séria, que Deus conhece todas as coisas. Eu estava falando com os meninos no sábado, falando para eles, porque era sobre esse assunto que estávamos tratando, e falando sobre o Salmo 139, que Deus, Ele conhece tudo.
onde vamos, o que fazemos, o que pensamos, o que sentimos. Aquilo que nós iremos falar ainda nem chegou à nossa boca, diz, e Ele já conhece. Deus conhece todas as coisas. Aquilo que os homens não veem, Deus vê. Aquilo que nós, muitas vezes, irmãos, conseguimos esconder das pessoas, não conseguimos esconder de Deus. Podemos esconder pensamentos, nós podemos esconder intenções, nós podemos esconder pecados, nós podemos construir uma aparência religiosa, podemos convencer as pessoas de que somos espirituais, podemos, mas não podemos enganar a Deus que conhece todas as coisas. É a realidade, é a realidade. Em 1 Samuel 16, versículo 7 diz: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O homem vê a aparência, que está fora, Deus conhece tudo. Isso, irmãos, confronta a nossa religiosidade. É um confronto para mim, é um confronto para você, é um confronto para todos nós. Confronta a nossa religiosidade porque nós podemos administrar a nossa imagem diante das pessoas, mas nós não podemos administrar a nossa imagem diante de Deus. Não podemos. O homem natural, ele não vê essa possibilidade, porque acha que Deus não conhece todas as coisas, e pode até dizer e afirmar: Deus conhece todas as coisas, mas não vive como tal. Ele não é moralmente neutro, o homem natural. Por quê, irmãos? Porque o pecado, ele afetou a nossa mente, ele afetou as nossas emoções, a nossa vontade, os nossos desejos. É essa parte da doutrina chamada de depravação total. É um dos 5 pontos do calvinismo. Depravação total. O homem não foi só adoecido pelo pecado, ele foi moralmente atingido em todas as suas áreas e morto espiritualmente. Por isso que Jeremias escreveu: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Somente Deus conhece. Nem nós conhecemos o nosso próprio coração. Somente Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos da graça soberana de Deus. Por isso nós precisamos do amor de Deus, o perdão. Não precisamos apenas de algumas melhorias comportamentais. Parar de beber, parar de fumar, parar de fazer isso ou fazer aquilo. O que o ser humano precisa não é de uma melhoria na vida moral. O que o ser humano precisa, o homem morto espiritualmente, precisa de um novo coração. O que ele precisa é nascer de novo. O que ele precisa é ser regenerado pelo Espírito Santo. O que o ser humano realmente precisa é de Cristo na sua vida, que é a fonte da vida. E aí, irmãos, seguindo aqui o texto, Deus nos chama a ouvir com atenção. O versículo 18 diz: vede, pois, como ouvis. Este é o centro da passagem. Jesus não diz apenas ouçam, mas ele diz: vejam como vocês ouvem a palavra. Veja como a palavra é ouvida. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: preste atenção à maneira como vocês estão ouvindo a palavra. Não basta ouvir, é necessário ouvir corretamente. E existem, irmãos, diferentes maneiras de ouvir a palavra. Existem diferentes maneiras de receber essa palavra, como ele disse lá na parábola anterior, a parábola do semeador. Porque há quem ouve com indiferença. Há pessoas que ouvem com indiferença, a palavra é pregada, mas o coração permanece distante. Ouve a palavra diariamente ou semanalmente, domingo após domingo, mas o coração continua indiferente. Continua endurecido. A pessoa escuta o sermão, mas pensa: isso não é para mim. Isso não é para mim, é para outra pessoa. Quantas pessoas, às vezes, que são abordadas pela palavra de Deus, que ainda não se converteram e dizem: isso não é para mim.
Há também, irmãos, quem ouve a palavra e apenas sente emoção, ouve emocionalmente a palavra. A mensagem emociona, às vezes chora, às vezes é tocado, mas não há arrependimento verdadeiro, não há mudança na vida. Há também aqueles que ouvem intelectualmente, conhece conceitos, doutrinas, conhece termos teológicos, pontos teológicos, conhece doutrina, mas a verdade nunca alcançou seu coração. Nunca houve uma mudança, uma transformação verdadeira. Mas há também aqueles que ouvem a palavra e ouvem pela graça de Deus. Essa pessoa, ele ouve a palavra, ele recebe a palavra, ele crê, ele se arrepende, ele obedece, ele persevera, ele produz fruto. É esse o bom coração, é essa a boa terra que ouve a palavra e que recebe. Essa é a resposta que Jesus procura diante do anúncio do Evangelho. É isso que ele está dizendo: olha como vocês ouvem a palavra, como que essa palavra é recebida por você. Apenas para provocar emoção, apenas para dar conhecimento, apenas para você desprezar e dizer não é para mim? Ou você recebe com alegria essa palavra e ela tem produzido frutos, mudança, transformação na sua vida? E aqui a palavra não está falando de perfeição, mas de mudança, de frutos. E aí ele continua dizendo: ao que tiver se lhe dará. Porque até o que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Essa é uma declaração que pode parecer difícil, inicialmente, a gente entender. Há muitas pessoas que pregam a teologia da prosperidade, esse versículo, e fala e usa esse texto para falar de dinheiro, de prosperidade material. Mas o contexto, ele é espiritual, porque o que Jesus está falando no contexto próximo, anterior, é de vida espiritual, de palavra de Deus. Então aquele que recebe, irmãos, a palavra com fé, que ouve e responde corretamente, experimentará crescimento espiritual. É isso que ele está dizendo. Porque até o que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, será tirado. O que Jesus está dizendo aqui, que quanto mais nós compreendemos a verdade de Deus, mais desejamos conhecer essa verdade. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais desejamos a Cristo. Quanto mais nós compreendemos a graça, mais nós dependemos dessa graça. É isso que ele está dizendo. Quanto mais a palavra nos confronta, mais somos transformados por ela. Eu preguei no domingo aqui, e depois alguém mandou uma mensagem para mim: irmão, aquela mensagem foi inteiramente para mim. Eu fico feliz por ela ter falado a você. Porque a palavra é para pregar, irmão, exatamente para alcançar o nosso coração. Por mais que talvez ela possa ser uma palavra dura, por mais que talvez seja uma palavra que a gente não goste. Mas a palavra, a intenção da palavra de Cristo é se transformar. Portanto, irmãos, quanto nós compreendemos a graça de Deus, mais nós dependemos dela, mas também quanto mais a palavra de Deus nos confronta, e a gente compreende isso e aceita isso, haverá transformação. Mas quando a palavra de Deus vem e nos confronta, e a gente endurece o coração, fecha a cara e diz não é para mim, não haverá transformação. Precisamos nos desarmar diante da palavra de Deus, abrir o nosso coração. A graça de Deus, irmãos, ela produz crescimento. A vida cristã, ela não termina na conversão. Existe um crescimento, há conversão, há regeneração, um novo nascimento. A vida de uma pessoa, ela não se encerra no nascimento, de uma criança, de um bebê, tem os processos. A vida espiritual também é assim, porque é um novo nascimento. E aí há crescimento, existe santificação, existe perseverança. Nós somos chamados a isso, a crescer, a santificar, a perseverar. E perseverar é diante de todos os cenários que nós enfrentamos. É quando as coisas estão boas, mas quando estão ruins. É quando a gente triunfa, é quando a gente cai. É perseverar.
confiar nas promessas de Deus, do amor, do perdão, da sua misericórdia. O cristão verdadeiro, irmãos, ele não é alguém que chegou à perfeição. Somos todos imperfeitos, sujeitos a quedas, a fracassos, a erros. O cristão espiritual, o cristão verdadeiro, é alguém que está sendo transformado pela graça, dia após dia. Transformado pela graça. Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completar até o dia do Senhor. E isso, irmãos, é extremamente importante a gente compreender isso, porque Deus não apenas iniciou a salvação na nossa vida, na sua vida, Ele também sustenta a nossa caminhada. A salvação é pela graça, do começo ao fim. A eleição é pela graça. O chamado eficaz é pela graça. A justificação é pela graça. A fé é graça. A perseverança dos santos é graça. A santificação é graça. A glorificação será graça. Tudo, irmãos, é pela graça. A salvação é graça de Deus do começo ao fim. A salvação, como diz lá no livro de Oséias, salvação pertence a Deus. Ela pertence ao Senhor. Mas aqui, irmãos, queria trazer um alerta, e Jesus traz um alerta sobre o perigo da falsa profissão de fé. No versículo de número 18 do nosso texto, ele diz: vede, pois, como vis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, se lhe será tirado. Existe uma advertência séria nesse versículo. Jesus aqui está falando daquele que pensa que possui algo, mas que na realidade não possui. Isso nos lembra, irmãos, que existe uma diferença entre profissão de fé e possessão de fé. Professar a fé e apenas dizer que possui fé é diferente. É diferente. Uma pessoa pode dizer: eu sou cristão, mas o quanto Cristo realmente reina em sua vida? Essa é a verdadeira pergunta. Eu sou cristão, eu sou servo, mas até quando? De fato, Jesus é Senhor da minha vida. Não sou eu que reino, não são os meus interesses que reinam. Porque a pessoa pode dizer: eu conheço a Bíblia, mas até quando essa Bíblia governa a minha vida? Uma pessoa pode dizer: eu amo a Jesus, mas existe arrependimento, existe obediência, existe perseverança, existe fruto. Nós não somos salvos, irmão, porque produzimos frutos. Nós produzimos frutos porque nós somos salvos para isso. Amém? Eu queria aqui, irmãos, trazer algumas aplicações para a gente encerrar essa mensagem. Primeiro, examine ou examinemos, que é para todos nós, como nós estamos ouvindo a palavra. Não pergunte apenas, ou não diga apenas: eu fui à igreja. Mas pergunte ou afirme o que a palavra de Deus falou para mim. O que a palavra de Deus fez comigo nessa noite. Segundo, não esconda a sua fé. A fé cristã não deve ser apenas uma experiência privada. Não é uma luz que deve ser acendida, colocada debaixo da cama ou coberta. Mas a fé, ela deve ser experimentada. A fé verdadeira, ela precisa ser percebida pelas pessoas. Lembra do primeiro milagre que Cristo fez? Transformou água em vinho. As pessoas sentiram o sabor de um vinho diferente. Será que as pessoas sentem o sabor do cristianismo em nossa vida? Da transformação, Jesus transformou água em vinho, e as pessoas sentiram nitidamente o
sabor daquela transformação? Será que as pessoas veem a transformação em nossa vida? Porque a verdadeira fé, irmãos, ela deve ser percebida na família, entre os amigos, no nosso comportamento, na forma como Cristo governa a nossa vida. Precisa. Terceiro, não confie apenas em conhecimento bíblico. Nós podemos cair, irmãos, nessa armadilha. Conhecimento sem transformação pode produzir orgulho. Nada além disso. Apenas orgulho. Orgulhar de conhecer. Era esse o orgulho dos fariseus, dos saduceus. Eles se orgulhavam disso. Mas não tinha transformação. Gerava orgulho neles. Religiosidade apenas. O objetivo da Bíblia não é simplesmente trazer a você, fazer de você alguém que sabe mais, mas é fazer de você, de mim, alguém que conhece mais profundamente a Deus e vive para a sua glória. Quarto, examine os frutos. Pergunte: estou crescendo em santidade? Eu estou crescendo em santidade? Eu estou lutando contra o pecado? Porque todos nós lutamos contra o pecado. Nós estamos lutando ou não? Eu estou crescendo em amor? Eu tenho amor a ponto de perdoar as pessoas, a ponto de compreender a fraqueza do outro? Eu estou crescendo, buscando obedecer a palavra de Deus, sendo de fato servo de Deus, ou servo de mim mesmo, ou servo do mundo, ou servo das minhas próprias vontades, dos meus próprios interesses? Eu tenho sido servo desse mundo ou servo do reino de Deus? Será que eu tenho dedicado mais o melhor da minha vida para o reino de Deus ou para esse mundo? Pergunte: eu estou buscando obedecer a palavra de Deus? Eu estou dependendo mais de Cristo ou da minha própria força? Ou dos meus recursos? Das minhas capacidades? Pergunte: eu estou perseverando? Não procure perfeição, procure evidências da graça em sua vida. Quinto, irmãos, valorize a palavra. Valorize. Se Deus fala por meio da sua palavra, nós devemos, irmãos, tratá-la com reverência. Eu fico tão triste às vezes quando a gente diz: vamos ler a palavra, irmãos. E aí na hora da leitura da palavra alguém se levanta para sair no banheiro ou para tomar água. É como você está, eu vou conversando e alguém vira as costas para você e deixa você falando sozinho. Precisamos, irmãos, aprender a valorizar a palavra de Deus. Não só dar essa reverência, mas devemos ouvir os sermões como devem ser ouvidos. Não devemos ouvir como quem assiste o entretenimento. Não. Quando a Bíblia é aberta, nós estamos diante da palavra do Rei. E devemos orar: Senhor, fala comigo por meio da Tua palavra. E Deus fala, irmãos. Talvez não é a palavra que a gente quer ouvir, mas é que precisamos ouvir. É que precisamos ouvir. Eu estava lá no culto, lá no Jussaral, na quinta-feira. E lá tem uns pedreiros lá. Os pedreiros que... Aí tinha um lá de Caxias. Acho que é Caxias, Presidente Dutra, para aquela banda para lá. Ele disse: irmão, o cara me trouxe para cá, ele estava no culto, ele foi para o culto. E eu nem sabia que era tão longe. Eles me disseram que era pertinho, lá da minha cidade. Entrei no carro, tinha mais como descer, vim parar aqui, nem sabia que vinha com uma aldeia de índio. Já estou aqui há 15 dias. E eu preguei a palavra sobre fique firme. E ele diz: olha, eu estou ali no meio do povo que são tudo cachaceiro, que não querem saber nada de Deus. Eu vou ler a Bíblia, eu fico cantando, eles ficam me criticando. E ele disse: exatamente essa palavra ela falou comigo. Ela falou comigo essa noite, para mim me manter firme, mesmo diante da oposição que tem ali, e falar de Cristo para eles. Eu disse: talvez Deus te trouxe aqui, tu não entendeu, mas exatamente para falar de Cristo para eles lá. Então, irmãos, concluindo,
Esse texto nos apresenta 3 grandes verdades. Primeiro, a palavra recebida deve produzir luz, deve produzir frutos. Não podemos ouvir o Evangelho e permanecer indiferente. Não. Segundo, Deus conhece aquilo que está escondido. Nossa aparência religiosa não pode enganar aquele que conhece o coração e todas as coisas. Terceiro, nós devemos prestar atenção à maneira como nós ouvimos. Porque a palavra de Deus nunca é recebida de maneira neutra. Nunca. Ou ela transforma ou ela endurece. Ou ela transforma o seu coração ou endurece o seu coração. Ou você diz, Deus falou comigo mesmo aquilo que eu não queria ouvir, e eu recebo no meu coração. Ou se você fechar o seu coração, ela vai endurecer mais seu coração ainda. A palavra de Deus nunca é recebida de forma neutra. Ela é o bom perfume. É o bom cheiro de vida ou de morte. Ela produz fruto ou revela a esterilidade no coração humano. A graça, irmãos, se revela na palavra. E a grande pergunta do texto é, talvez a grande pergunta dessa mensagem não seja, você ouve a palavra? Mas é o que ela está gerando dentro de mim. Porque a gente pode estar dentro da igreja, mas não está ouvindo com o coração, apenas com os ouvidos. Porque a gente pode carregar uma Bíblia e não estar ouvindo. A gente pode conhecer doutrina e não estar ouvindo. A gente pode ouvir sermões há anos, semana após semana, e não estar ouvindo. Porque ouvir verdadeiramente significa receber, crer, obedecer e perseverar. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. Que essa palavra, ela possa transformar a nossa vida a cada dia. Manifestar a bondade, a graça, a misericórdia de Deus sobre nós. E possa, a cada dia, impulsionar o nosso coração, a nossa vida, até uma vida espiritual, que produza frutos para o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor,